E aí pessoal, tudo certo? Bom dia a todos. Vamos dar início aí às gravações, né? De videoaulas. A gente havia parado na última aula presencial, nessa aula 13, né? Sobre produção mineral não energética, né? A gente está falando dos minerais metálicos aqui no Brasil. Eu gostaria, antes de começar a apresentar aqui, né, o assunto, tá? Da onde eu parei, né? Na realidade, que vocês estivessem com o caderno aberto, tá? E anotando, né, como se fosse uma aula presencial, certo? Vai fazendo esquema de lousa, né, no mesmo esquema que eu fazia, melhor dizendo, né, na lousa, vocês vão fazendo no caderno, tá? Vocês vão colocando informações. É, Se tem uma vantagem de uma videoaula que vocês podem pausar, né, e aí anotar a partir do momento que eu falei, entendeu? E montem o caderno de vocês, tá? Com as informações. É fundamental vocês terem isso, tá? Posso garantir para vocês que se vocês fizerem como é feito numa aula presencial, não vai ter perda, entendeu? Vai dar para aproveitar bastante o conteúdo. Outra coisa, eu disponibilizei lá no Maestro, tá? Esse PowerPoint para vocês, né? E vou disponibilizar no Maestro, além dos exercícios que vocês têm já, né, no caderno de aula e no livro de exercícios mesmo de casa, tá? Eu vou fazer uma lista, não vou fazer lista grande, porque eu sei que vocês estão, né, estudando mais um monte de matéria, mas vou fazer uma lista com pelo menos uns 4, 5 exercícios recentes, tá, sobre esse assunto. E aí eu mando o gabarito, tudo. E aí depois no grupo eu explico, tá, como é que vocês vão proceder com dúvidas e tudo mais. Fechou? Bom, então a aula 13 a gente já viu de um geral aqui do quadro mineral do Brasil. A gente já viu de Brumadinho e Mariana quando eu falei do quadrilátero ferrífero, tá? Isso tudo na aula presencial. Nós vimos também a região do Projeto Grande Carajás. Inclusive foi essa última parte que eu falei para vocês. Segundo o caderno do Adalto, hein? O Adalto me mandou lá a foto. Eu tinha falado já da região do Grande Carajás. Aí, nós vamos entrar agora ainda na região ali do norte do Brasil, né, e um pedacinho do Nordeste, tá, com a produção de alumínio, tá, nos estados do Pará e do Maranhão. Então seria uma terceira área, beleza? Ó, primeira, segunda, terceira área, tá? Então região aí do Pará e do Maranhão para produção de alumínio, tá? Nós vamos dar destaque em duas regiões. Essa aqui primeira, tá? Que essa região, pessoal, é a região que nós temos o Vale do Rio Oriximiná. Dá uma olhada. É aqui, ó. Vale do Rio Oriximiná. Nessa região do Vale do Rio Oriximiná, nós temos a mineração feita por uma siderúrgica, né, por uma metalúrgica, uma indústria extrativa chamada Mineração Rio do Norte, que explora bauxita. Beleza? Então nós temos o rio, ele é um afluente, dá uma olhada, ó, do Rio Amazonas. Como o Rio Amazonas faz esse curso, ele é um afluente da margem esquerda, tá? E nós temos pelo Rio Amazonas o transporte desse alumínio, ó, dessa bauxita, melhor dizendo, desculpa, ó, pelo Rio Amazonas até chegar aqui. Quando chega aqui nessa região, essa bauxita, ela vai ser transformada, agora sim, gente, tá? Em alumina e alumínio, que seriam intermediários, certo? Alumínio é intermediário, alumínio seria o produto final. Em Barcarena, né, Paragominas, Belém, Capanema, Bragança, que são essas regiões aqui onde nós temos a Albrás, Alumínios do Brasil, e a Alunorte, Alumínios da região norte, que produzem, então, a intermediária, que é a alumina, e o final, que é o alumínio, e exporta. Beleza? Então aqui explora a bauxita, vem, transporta, vem até aqui, e aqui produz o alumínio e a alumina. Fechou? Bom, a outra parte, pessoal, é essa aqui que nós já vimos, ó, tá vendo? Ó, projeto de ferro Carajás, ó, projeto de ferro Carajás, usina hidrelétrica Tucuruí, tá? Toda essa infraestrutura ela vai fazer isso aqui para cá, que seria isso aqui, até o Porto de São Luís. Então nós já vimos esse aqui quando nós falamos dessa região. Beleza? Fechou então? Alumínios, região do Pará e do Maranhão, no caso o Maranhão, por causa do Carajás, exportado, né, todo esse ferro, até alumínio que tem aí também, que tem também, né, no caso a bauxita, que vai ser exportado ali pelo Porto de Itaqui, no Maranhão.
Fechou? A estrada de ferro Carajás vai levar até esse porto no Maranhão. Bom, próximo, nós temos o maciço de Urucum, no Mato Grosso do Sul. Tá? Então vamos localizar aqui, ó, Mato Grosso do Sul, ó, Mato Grosso do Sul, Urucum tá aqui, que seria essa parte. Fronteira ali com a Bolívia, ó, Corumbá, tal, aqui é o maciço. Tá? Os principais metais que a gente tem na região são manganês e ferro. Tá? São os dois principais. Vai ter um pouco aí também de ouro, deve ter um pouco aí também de níquel, mas os principais, manganês e ferro. Sendo manganês o principal de todos. Tá? É o que mais tem, manganês na região. Aliás, né, só para curiosidade aí, seria a região com a maior concentração, né, de manganês que a gente tem no Brasil. Beleza? É a região do maciço de Urucum. Bom, aqui tem um problema, ó. O Mato Grosso do Sul, ele é fora, né? Tá totalmente isolado aqui, né, do litoral. Quando a gente fala Pará, você ainda tem a saída para o Oceano Atlântico, e tem vários rios aqui. Tem rios aqui, no caso o Rio Paraguai, mas mesmo o Rio Paraguai, pessoal, até ele chegar no oceano, ele vai longe, né? Ele vai virar aqui junto com o Rio Paraná para poder vir aqui para baixo, para o Uruguai e Argentina, tá? Então demora muito. Então, um dos problemas do maciço de Urucum é, no caso, o escoamento dessa produção. A infraestrutura para o escoamento ela não é lá a mais adequada. Ainda tem muita rodovia, ó, tá aqui, melhor dizendo, ó, muita rodovia. As ferrovias elas existem, mas, né, uma infraestrutura muito ruim. Tá? Então, muitos desses minérios eles são transportados por caminhão, o que não é o ideal. Beleza? Então, essa é do maciço de Urucum, certo? A maior produção de manganês que a gente tem no Brasil. Reserva Nacional do Cobre e seus associados, RENCA, tá? Dá uma olhada aqui, ó, entre o estado do Pará e o estado do Amapá, tá? Nós temos uma área que não pode haver mineração, seria essa, que é uma área protegida. Já vamos ver um exercício que caiu sobre isso. Vou inclusive mandar esse exercício na lista para vocês. Nós temos uma área que é permitida a exploração, tá? E a pesquisa. E uma área que é só pesquisa, mas não pode explorar. Você pode ver o que tem de minérios e tal, mas não é para explorar. Tá? Bom, como o próprio nome fala, Reserva Nacional de Cobre e seus associados. Tá? Então, o que nós temos aí? Cobre. Tá? Nós temos também titânio, a gente tem também alguma concentração aí de ouro, certo? Tem também manganês na região. A região, pessoal, por ser uma reserva nacional, ela foi criada lá no período militar. E durante o período militar, ela foi criada meio que para ser delimitada como uma área que poderia vir a ser explorada, né, com recursos, né, devido à quantidade de minerais que tem. Então seria aí uma área estratégica, vamos dizer assim, para fornecer minerais metálicos para o país. Né. Com o fim da ditadura, já entrando aí no período, né, dos anos 80, dos anos 90, a reserva foi associada à categoria de área de preservação. Então, várias comunidades indígenas vieram para a reserva e tiveram garantia de ter suas tribos nessa área, tá? Como se fosse uma área onde eles estariam protegidos. Eles poderiam, né, ter a sua cultura, práticas culturais, né, desenvolvimento de uma agricultura de subsistência e tudo mais. O grande problema é que a gente tem uma região com muitos recursos. E como tem uma região com muitos recursos, no meio da floresta, desperta o interesse de garimpeiros, desperta o interesse de grandes indústrias extrativas. Então os conflitos que a gente tem entre indígenas e garimpeiros na região, eles são enormes. Tá? Conflitos que a gente tem entre grandes indústrias extrativas e comunidades indígenas, né, também são enormes. Tá? A questão do desmatamento aí é terrível. Né? Várias áreas da floresta são desmatadas, né, tanto para o garimpo quanto para a indústria, para poder fazer uma mineração. Então, o desrespeito na região é muito grande. E, recentemente, tá, ano passado, se falou muito que essa área, que boa parte dela está aí na mão dos indígenas, ela teria permissão para exploração mineral também por grandes indústrias. Pronto, criou-se um precedente e muita gente começou a entrar em choque com essas comunidades e com o próprio meio ambiente para poder usar a região da Renca como uma área de exploração mineral. Tá? A medida foi revogada, né? Nós tivemos aí o próprio Superior Tribunal Federal revogando isso, tá? Mas mesmo assim ainda tem conflitos intensos, né, entre, né, esses caras que querem explorar
tanto indústria extrativa quanto garimpos, quanto comunidades locais, indígenas, ribeirinhos que vivem nessa região e têm legitimidade dessa ocupação. Beleza? Um grande problema de ter o garimpo também é porque na extração, quando usa principalmente para o ouro, usa-se o mercúrio. E o mercúrio ele acaba sendo um metal pesado que acaba infiltrando, né, nos rios, acaba infiltrando até no solo, em aquíferos, e contamina de maneira cruel esses recursos hídricos. Tá? Então tem assoreamento de rio, tem contaminação de recurso hídrico, é muito complicado. Hoje dá para falar que, tirando Brumadinho e Mariana, né, por causa dos grandes desastres que a gente teve, né, dá para falar que a Renca é uma área aí complicada por causa desses conflitos. Fechou? Bom, o exercício que caiu na FUVEST foi esse, como eu havia falado, né, falando aqui sobre a Renca, falando sobre os recursos minerais, ó, foi criado em 84, ainda é período militar, lembrando aí que é o governo do Figueiredo, tá? E aí foi feita uma área com demarcação de terras indígenas, dá uma olhada, ó, tá? A partir dos anos 90. Bom, cite uma aplicação econômica de um dos minérios que podem ser encontrados. Cobre, que é o principal, tá? Uma aplicação econômica do cobre é em condutores elétricos, né? Fio de cobre, por exemplo, né? É utilizado muito na indústria elétrica, beleza? B, utilizando a legenda do mapa, tá? Aqui e aqui, né? Destaque 2 conflitos sociais passíveis de ocorrência na região. Como foi uma região criada, né, primeiramente para garantir uma reserva mineral para o Brasil e depois ela virou área de demarcação de terra indígena, dá para a gente falar de conflito entre indígenas e garimpeiros, tá? E dá para a gente falar entre indígenas e indústrias extrativas, né, não só o garimpeiro, tá? Porque eles têm interesse de explorar esses recursos, né? Uma região que também tem mata nativa, que também tem muito desmatamento, então é uma área que tem bastante conflito. Cite e letra C. Cite e explique 2 tipos de impactos ambientais decorrentes da exploração minerária, né? Como eu falei, tá? A questão do desmatamento, tá? Desmatam grandes áreas verdes aí, né? Grandes áreas com a floresta, né, amazônica para poder fazer uma exploração em cima desses recursos minerais, né? Nós temos também a questão do assoreamento de rios por causa do uso aí de metais pesados, tá? Na exploração desses minerais como o cobre, como o próprio ouro, principalmente o ouro, tá? Então tudo isso são impactos ambientais decorrentes dessa exploração. Fechou? Cassiterita em Rondônia, localiza no mapa aqui Rondônia, Porto Velho capital. Essa região é a região onde nós temos a exploração de cassiterita, tá? Região aqui perto de Ariquemes, tá? Minas de Santa Bárbara, esse pedaço aqui, ó. Beleza? Rio Jamari, que passa por Porto Velho, tá? Passa bem próximo aqui a Porto Velho. Esse rio ele vem e ele vai fazer o escoamento, vai ser utilizado como escoamento. Agora, o rio principal, pessoal, que a gente tem aqui é o Rio Madeira. Por que o Rio Madeira? Porque o Rio Madeira ele continua para cá e aqui em cima a gente tem o Amazonas. Então, o Rio Madeira ele é um afluente da margem direita do Amazonas. E pelo Rio Madeira, a gente tem as estradas que levam, né, até próximo aí ao rio. Nós temos o escoamento pelo Amazonas até, né, ali o Oceano Atlântico. Beleza? Lembrando que a cassiterita ela é importante, ela seria o mineral, tá? O minério bruto, né, que a gente vai poder extrair ali da cassiterita é o estanho, tá? O estanho ele é muito utilizado em indústrias, né, siderúrgicas, metalúrgicas e principalmente, tá, em indústrias de maquinário, porque ele é mais mole, vamos dizer assim, mais maleável. Então ele é usado como conector, né, em componentes industriais, ele é bastante importante. E o grande comprador de estanho, tá? Cassiterita e estanho, né, compra o bruto e compra o minério já extraído, é a China, tá? Vai pelo Rio Madeira, né, depois Rio Amazonas, Oceano Atlântico e vem para cá, passando aqui pelo Canal do Panamá e mercado chinês. Beleza? Último assunto, terras raras, tá? O Brasil ele tem uma boa quantidade de terras raras. Dessas terras raras, o que mais se destaca é o nióbio, que também é utilizado como conector industrial, ele também é maleável. Tá? 97% das reservas de nióbio do mundo estão aqui no Brasil. O Brasil é um grande, né, produtor de nióbio, né, extrai bastante nióbio. Tá? O nióbio é terras raras. O que seria mineral de terras raras? É um grupo de minerais,
que acaba sendo utilizado para indústrias de alta tecnologia, né? Indústrias dessa terceira e da agora quarta fase da Revolução Industrial. Tá? Telas de celular, TV de LCD, plasma, 4K, Full HD, etc, etc, né? Supercondutor de energia, tá? Todas essas, como energia nuclear, por exemplo, tá? Todas essas utilidades desses minerais serras raras têm sido sendo bastante valorizado, né? Porque eles estão ligados a essa indústria de alta tecnologia, de alta geração, beleza? Então, extremamente importante aí, né, os terras raras, e o Brasil ele tem uma boa quantidade em cima do nióbio. A China é a maior produtora mundial de terras raras, tá? Tem muito metal de terras raras na China. Fechou, pessoal? Primeira videoaula, é isso. Mandarei as informações lá no grupo de vocês. Tamo junto, galera. Saudades absurdas.